Eu quero trazer um tema para você, que é confiança em meio à dificuldade. Como é difícil confiar em meio a uma situação difícil? Não é fácil confiar. Confiar não é fácil. Confiar, às vezes, em alguém que você tem uma relação, um relacionamento, em alguém que você tem uma proximidade, às vezes é fácil. Mas quando pega numa situação que você realmente tem que demonstrar aquela confiança, aí o negócio fica difícil. Uma vez nós usamos um exemplo, eu aprendi esse exemplo lá na Jocum, quando nós fizemos um prático lá. E aí tinha um brinquedo, aqueles brinquedos de escalar, e eles fizeram nós subir no mais alto do brinquedo. E aí ia subindo um de cada vez, e aí conforme cada um ia subindo, você tinha que ficar de pé no brinquedo, e aí tava todo mundo embaixo olhando para você, e aí eles falavam assim, agora se lança para trás. Querido, se lançar era meio complicado, né? Porque aí a gente entrava naquele critério, né? Será que ele vai conseguir segurar? Será que a galera que tá ali embaixo realmente vai me segurar? Né? E uns não pensavam duas vezes e pulava. Eu fiquei acho que uns 5 minutos, alguém tentando me convencer a pular, né? Mas chegou uma hora que ele falou assim, você vai ter que pular, você não vai descer daí enquanto você não se jogar, não se lançar. Você tem que confiar em com quem você caminha, você tem que confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Você tem que acreditar que eles vão te pegar. Se não pegar, depois vocês pedem perdão, se acerta, mas você tem que acreditar, você tem que confiar. E aí com muito custo eu consegui e me lancei lá e realmente o pessoal pegou. Na época não era tão pesado, né? Era um pouco mais leve, mas todo mundo pegou. Todo mundo foi segurado naquele dia. Mas sabe, confiança está diretamente ligado a algo que você não vê. Confiar está diretamente ligado a uma situação que você imagina que pode dar certo, mas você não tem certeza se aquilo vai realmente acontecer ou não. Isso é confiar, é acreditar. Quando você faz um investimento em alguma coisa, você confia que aquilo vai funcionar. Por N situações, você estudou, você fez estudo de caso, você fez várias situações, você estudou, olhou várias coisas. Analisou gráfico, analisou um monte de coisa. E você olhou, não, realmente tem uma grande chance disso dar certo. E aí você confia nos seus estudos. Quando você está com alguém, e aí você está, quem sabe, escorregou num barranco, e você está agarrado só naquele matinho ali. Você confia, acredita que o matinho não vai arrebentar. Que ele vai aguentar até alguém chegar para te pegar. Isso é confiar em uma situação que você não tem certeza se vai dar certo ou não. Sabe? Então, confiança, ela está ligada a isso. Confiar também exige coragem. Porque você tem que ter coragem para confiar em alguém. Né? Você chega para alguém e fala, ó, eu vou subir lá, aí você segura essa corda aqui, né, amarra em você e eu confio que você vai segurar aí é para eu não cair. Você tem que confiar naquela pessoa, você tem que ter coragem para confiar naquela pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma manutenção aqui no fundo da igreja e eu caí do telhado lá atrás. E aí eu passei um bom tempo sem subir nas coisas. Eu não tinha medo de altura, eu andava nas beiradas do telhado, olhava para baixo, não tinha medo. Mas depois que eu caí, eu passei a ter medo. E aí foi muito difícil. E aí tem um amigo nosso, o Hamilton, ele trabalhava fazendo manutenção de torres, né, da TIM, essas torres assim. E aí um dia ele me fez um convite, ele falou assim, tem uma coisa bem legal hoje para fazer. Eu falei, o que é? Eu falei, não, é uma surpresa, depois eu te falo. Eu falei, beleza, se eu confiava, acreditava, não vai me colocar na furada, né? E aí, de repente, a gente chegou na torre, eu achei que ele ia buscar alguma coisa na torre, né? E ele falou assim, não, pode descer, vamos lá. Daí eu já fiquei meio cabreiro, né? Falei, opa, tem uma coisa errada aí, algo de errado não tá certo, né? E aí ele foi tirando os cintos do carro, os negócios, falei, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, não, a gente vai subir. Falei assim, a gente é muita gente, né? Falei, não, nós vamos subir. Falei, hoje você perde o medo da altura. Daí eu falei assim, não, vamos tentar, né? Falei, eu não garanto que eu fique lá em cima, né? Mas vamos, que era tudo bem protegido para subir. E nós vamos subindo. Não sei qual a altura da torre, deve ter uns 25, 30 metros mais ou menos. E aí a gente subiu. E ele me ensinou a usar o mosquetão, os negócios lá. A gente colocou tudo nos lugares. Daí eu falei assim, tá tudo tranquilo, né? Agora tá amarradinho. Daí ele falou assim, agora vamos pra fora da torre. Eu falei assim, você tá maluco que eu vou sair daqui? Eu falei, não sai daqui nem amarrado, já tava amarrado, né? Eu falei, mas não sai daqui, ninguém me tira. Tava eu, acho que o André no dia. E aí ele falou assim, não, vamos lá, é seguro. Daí ele mostrou, né, com exemplo, ele mostrou, ó, engata o cinto aqui, tinha 2 cintos de segurança, engata um lá, engata outro ali, que vai dar certo, fica tranquilo. Ele se lançava, ele se jogava e tal, e mostrava que tudo funcionava. Eu falei assim, mas pra você tá dando, vai que na minha vez dá errado, né?
Daí ele falou, não, dá, ele mostrou, e bem no fim ele conseguiu convencer, e eu consegui ir pro lado de fora da torre. Daí quando pegou confiança, aí já queria soltar a mão, daí já queria, né, pular, não sei o quê, né, porque daí perdeu-se o medo. Mas para confiar, exige coragem. Você tem que ter coragem para confiar. Para confiar, você tem que abrir mão do medo. Se você não conseguir abrir mão do medo, você não consegue confiar. Sabe? Então, confiança, ela exige várias coisas acontecerem para que você possa confiar em alguém ou em uma situação. E abrir mão do medo é uma delas. Você tem que abrir mão do medo, senão você não consegue confiar. E aí a confiança, ela exige uma outra coisa, que às vezes você consegue tudo. Você consegue confiar na pessoa, você acredita em quem está com você, você acredita no projeto, você acredita em tudo. Você tem coragem, você abre mão do medo, mas aí chega numa outra situação que você para. Ali você trava e você fala, daqui não dá para passar. Porque confiar exige você confiar em você mesmo. Confiar exige que você acredite em você mesmo. Se você não conseguir acreditar em você mesmo, você não vai. Você para, você trava e fica ali. Ah, mas eu confio em mim mesmo. Confia. Quando você está em um momento de dificuldade, que você lembra, puxa vida, preciso ligar para o pastor, que eu preciso que ele ore por mim. Preciso ligar para o líder, para o fulano, para o ciclano. Sabe o que você está falando? Você está falando assim, eu não acredito na minha oração. Eu não confio na minha oração que ela possa ter uma resposta. Então eu preciso ligar para alguém para orar por mim. Você acredita em Jesus, você crê na palavra, você acredita no pastor, mas você não tem uma autoconfiança de acreditar que Deus também deu a mesma autoridade para você. Sabe, então, autoconfiança vai fazer você se mover por alguns lugares. A autoconfiança vai fazer você avançar. Porque pensa só, se você não confia em você, se você não acredita em você mesmo, você está falando assim, Deus, você também não acredita em mim. Você está olhando para Deus e achando ele um covarde. Porque várias vezes eu falei isso aqui, falei, gente, uma das características da fé, de você demonstrar que você tem fé, não é só acreditar no invisível, acreditar no impossível, acreditar em Deus. Mas é acreditar que ele acredita em você. Porque quando Jesus vai para a cruz, o que ele faz? Ele demonstra o mais alto grau de confiança em mim e em você. Quando ele vai para a cruz, ele se entrega na cruz, sabendo que eu estaria aqui, que o Fabiano estaria aqui, o pessoal da música estaria aqui, o pessoal da dança. Quando ele olhou para cada um de nós na cruz, ele falou assim, eu confio em você, eu acredito em você. Só que às vezes nós mesmos não acreditamos na gente. Então confiar exige várias coisas. E uma delas, e eu acredito que uma das mais importantes, é acreditar em você mesmo. É acreditar no teu potencial, é acreditar no que você pode fazer. Acreditar que a tua oração também é ouvida por Deus. Acreditar que a capacidade que você precisa não é só de você que ela vem de mediante o meu esforço, o seu esforço, mas ela vem de Deus para as nossas vidas. É a mesma coisa assim, você tem uma empresa, ou você é chefe de uma equipe, e você precisa contratar alguém. E você não conhece esse alguém. Tipo, na íntegra, você acredita naquilo que ela está te falando, naquilo que ela está te passando. Mas o que você faz? Você confia, você acredita no que ela está fazendo. Pelo menos no que ela está demonstrando ou falando que ela faz. Mas o que você faz? Você avalia ela por alguns dias, você vê se realmente é aquilo que ela está falando. Mas você deposita a confiança. Deus, ele faz isso com a gente. Ele faz isso todo dia com a gente. Todo dia ele dá um talento para nós. E ele fala assim, ó, eu confio em você esse talento. Faz com ele multiplicar. Usa ele de uma forma coerente. Faça ele alcançar outros níveis. Então Deus, ele acredita. E por que às vezes nós não acreditamos em nós? Se nós falamos que Deus é corajoso, que Deus sabe de tudo, e aí quando ele fala, eu confio em você, eu acredito em você, você até ouve, mas às vezes não aceita. Porque se aceitasse, muitas das vezes eu não precisaria pedir oração para alguém. Eu mesmo faria oração, porque Deus me dotou de autoridade. Deus colocou em mim a autoridade. Então, nós temos que rever essas situações para que nós possamos realmente confiar nele em tudo, mediante uma dificuldade. Eu vou ler o texto básico com você, mas eu só quero dar essa introdução. Tem uma história, eu acho que você já ouviu essa história, de um alpinista. O sonho dele era chegar no mais alto do monte, chegar lá no pico, lá em cima. E o tempo estava ruim, estava muito difícil de subir, escorregava e ele ficava preso pela alta segurança, daí ele conseguia chegar no morro de novo e começava a subir, até que chegou uma hora
que ele pegou numa pedra que estava lascada, e ele pega naquela pedra e ele perde todo tipo oh meu Deus, fugiu a palavra. Ele escorrega, vamos resumir. Ele perde todo o contato que ele tinha com a pedra. E realmente aquela pedra que ele achou que ia dar certo, que ele ia segurar e podia ir para um outro nível, ele escorrega ao ponto de cair e não tinha mais como se agarrar e voltar para o paredão de novo para continuar subindo. Só que ele desce muito, porque ele não tinha travado bem aquela corda. E ele começa a descer, e ele acha que ele vai se esborrachar no chão. E aí de repente a corda trava. Pum. Só que estava tudo numa neblina, tudo muito difícil de enxergar. E ele pendurado, e ele começa a gritar para ver se alguém realmente conseguia ouvir ele e resgatar ele. E aí de repente ele ouve uma voz. E aquela voz fala assim: corta a corda. Agora me fala. Você está pendurado, não sabe nem quantos metros de altura você está. E aí de repente você ouve uma voz e fala assim: corta a corda. Você cortaria? Você não está vendo o chão. Você não sabe que altura você está. Você não sabe se está perto, se está longe, se tem alguma coisa para você se agarrar. Você cortaria? Eu não cortaria. Se eu não soubesse quem estava falando, eu não cortaria. Aí de repente a voz fala assim: eu sou o Senhor, corta a corda. E ele fica com medo, ele fala: como que eu vou cortar a corda? Eu não sei que altura eu estou, eu vou morrer. E ele fala assim: corta a corda. E ele não cortou a corda. Aí ele acaba morrendo, né, de frio, e porque estava muito gelado, ele acaba morrendo de hipotermia. Aí no outro dia, alguém está caminhando próximo ao pé do morro, e aí olha uma corda pendurada, e aquilo chama atenção, e ele vai em direção àquela corda, e de repente ele olha para frente, assim, a uma altura de 1,5 metro, mais ou menos, e ele vê um cara pendurado. E aí ele fica de boca aberta com aquilo. Eu falei: por que será que esse cara, como é que esse cara morreu aqui, né, pendurado a uma altura de 1,5 metro? E aí eu falo para você, querido, confiar em Deus é justamente isso, é acreditar nele quando você não consegue ver mais nada. Quando você não tem mais limitação nenhuma, quando você tem toda a limitação e você não consegue ver um palmo diante do seu nariz. E aí ele fala assim: corta a corda. Eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou acima, eu estou com uma visão além daquilo que você está vendo, e eu estou vendo o que vai acontecer. Confia, acredita. Confiar em Deus é justamente isso, é você acreditar nele nos momentos mais difíceis e adversos da nossa história. E isso é confiar e acreditar. Mas não é fácil. É fácil confiar? Não é fácil confiar. Mas se fosse fácil, seria tudo muito tranquilo. Por isso que nós temos que acreditar, nós temos que confiar em Deus. E as pessoas que mais vivem situações sobrenaturais, que mais vivem situações maravilhosas, que alcançam, são pessoas que confiam. E confiar exige abrir mão do medo. Confiar exige acreditar em coisas que você não está vendo. Confiar é tudo isso. Confiar é acreditar em você. Confiar é acreditar que Jesus acredita em você. Confiar é saber que Deus olha para mim e para você, seres tão limitados e incapacitados. Mas Ele olha assim: eu acreditei em você, continuo acreditando em você e nunca vou deixar de acreditar em você. Então nós precisamos confiar. Eu quero ler um texto com você, para dar base em tudo isso que a gente vai conversar. 2 Coríntios, no capítulo 11. No versículo 23. Vamos ler a partir da parte B. Segunda Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim: pois tenho eu trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado mais do que todos eles, muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Uma dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que eu fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, e em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede.
tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Amém? Sabe, quando a gente olha para Paulo, nós vemos realmente alguém que passou por muita dificuldade. Alguém que passou por muitas situações. Alguém que viveu coisas que, quem sabe, eu e você não suportaríamos viver. Mas ele fez isso justamente porque ele confiava. Justamente porque ele sabia que confiar estava ligado a você acreditar em algo que você não estava vendo. Estava ligado diretamente a ter coragem. E estava ligado também diretamente a abrir mão do medo. Porque pensa, Paulo, ele muda da água para o vinho. Alguém que perseguia cristãos. Alguém que era totalmente contra o evangelho, entre aspas, né? Contra os cristãos, contra aquilo que eles seguiam e viviam. E de repente, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Jesus em um caminho. E de repente ele começa a viver tudo na contramão do que o sistema falava. E ele fazer todas essas coisas e viver dessa forma, fazia com que as pessoas não mais o vissem como alguém legal. Pelo menos o sistema não o via assim. E levou algum tempo até para que os próprios cristãos entendessem que realmente ele tinha sido transformado. Eu acredito que as pessoas olhavam para ele e falavam, lá vem o matador de cristão, lá vem o cara o perseguidor. Levou algum tempo para que ele ganhasse a confiança, para que as pessoas vissem que havia realmente algo acontecido sobrenatural da história dele. Mas essa história, esse trecho, essa cena que eu mostrei para vocês, mostra quantas dificuldades Paulo passou. Mostra que mesmo vivendo mediante tantas situações, ele não deixou de acreditar. A prova que ele não deixou de acreditar é que ele continuou fazendo a obra. É que ele continuou levando o evangelho, ele continuou caminhando, ele não parou, ele não desistiu. E quando nós falamos em confiar, algo vem muito claro na nossa mente, que é uma situação difícil. Porque quando você precisa confiar em algo, que nem você tem um carro, você está viajando numa autoestrada, e você está lá a 100 por hora, e de repente atravessa um bicho na rua, na estrada, você tem que confiar no quê? No freio que você tem no carro, para parar o mais rápido o suficiente. Ou quem sabe alguém no sinaleiro porque alguém atravessou fora no sinal verde ou coisa parecida, e aí você tem que confiar no teu carro, você tem que confiar no freio que tem ali. Se for ABS, melhor ainda, porque ele vai ter uma frenagem muito melhor, mas você tem que confiar no carro, você tem que confiar que ele vai parar. Sabe, então a confiança ela está ligada a uma situação, e normalmente uma situação de dificuldade, a uma situação difícil, a uma situação que nos leva a passar uma situação que quem sabe você não gostaria de estar passando, mas você tem que passar por ela. E quando a gente fala de uma situação difícil, normalmente, todos nós vamos passar. Seja no começo ou seja no final da vida, seja quando é pequeno ou quando é grande, em algum momento nós vamos passar alguma situação difícil, em algum momento nós vamos passar uma dificuldade. No livro do profeta Isaías, nós vemos um texto que fala assim, quando passares pelas águas, serei contigo, e quando passares pelo fogo, também serei contigo. Então, o negócio não é quando vai passar pela água ou pelo fogo, o negócio é que vai passar em algum momento. Em algum momento da vida você vai ter que passar. E a situação é, quem vai estar com você? Como você vai passar? Mas vai passar. Quando a gente fala sobre dificuldade, nós lembramos já num jargão chamado fundo do poço. Né? Que muitas pessoas, elas só conseguem olhar para Jesus, olhar para a cruz, ver tudo que ele fez, quando não se tem mais nada para fazer, quando chega no fundo do poço, quando não tem mais opção. E aí ele olha, poxa vida, porque o único lugar para olhar é para cima. Quando você está no fundo do poço, o único lugar para olhar é para cima, não tem mais para onde você olhar. Porque é o único lugar que tem uma saída é para cima. Então, às vezes, nós vivemos algumas situações na nossa vida que Deus nos permite viver várias e várias situações, para nos deixar às vezes até ir no fundo do poço, por nossa escolha mesmo, para que nós possamos olhar para Ele e falar, poxa vida, realmente o Senhor está aí. Realmente eu preciso confiar, realmente eu preciso acreditar. Mas independente de qual seja o fundo do poço que você está passando, seja ele financeiro, seja ele na família, seja no casamento, seja em qualquer área que você esteja vivendo, seja por meio de uma doença, independente da situação que você está passando, tudo tem uma solução. Se você confiar, se você acreditar. Então, assim, que nós vamos ter tempos difíceis? Vamos ter. Isso é um fato. Estamos vivendo neste momento um tempo muito difícil. Mas nós temos que também lembrar da base que a palavra de Deus nos dá. Paulo, quando ele fala sobre as dificuldades, o que ele ensina? Ele fala assim, olha,
soube viver nas situações boas, mas também soube viver nas situações adversas. E também entendi que quando eu acho que estou fraco, eu vejo que eu estou forte, porque ali eu me revisto da glória de Deus. Ali eu vou aos pés do Senhor, ali eu me coloco realmente em um lugar onde eu lembro que eu sou dependente dele. Paulo, quando ele fala sobre o espinho na carne, ele fala que ele pediu várias vezes, pelo menos no texto cita que ele pediu 3 vezes, para que Deus tirasse aquele espinho, que entre aspas pode ser uma doença, não é revelado exatamente o que é, mas Deus fala assim, não, eu não vou tirar isso de você. Eu vou deixar a situação para que você se lembre que você é dependente de mim. E Paulo, ele olha, não, realmente, isso foi bom para mim. Então nós temos que saber viver o momento da adversidade. Porque se nós vamos viver um momento de dificuldade, o que vai fazer a diferença não é o número de tristezas que você teve, o número de decepções que você teve, não é isso que vai transformar a tua caminhada. O que faz a diferença, e mesmo uma dificuldade, porque ela gera tristeza, ela gera dor, ela gera às vezes insatisfação, ela gera decepção. A dificuldade ela gera muita coisa. Mas existe uma outra coisa que a dificuldade gera, que é força em você. Porque cada vez que você passa por uma situação, mesmo que você não perceba isso, você está amadurecendo, você está crescendo, você está ficando mais forte. Quando você vai para uma academia, o que você faz? Você rompe uma fibra muscular, por causa do peso que você está levantando, gera uma dor, gera um problema, mas aí na outra semana, aquilo quando cicatriza, né, em normalmente 72 horas, o que acontece? É criada uma outra fibra por cima, para você poder suportar aquele peso de novo. E aí você coloca um peso maior, e aí você rompe outra fibra, e ele vai colocando outra, e assim o organismo vai se fortalecendo. E na nossa vida é do mesmo jeito. Deus, ele permite você passar uma situação, mas é justamente para que você possa ficar mais forte. Gera dor? Gera. Gera tristeza? Gera. Geram cicatrizes? Com certeza. Mas só que, como que nós olhamos para as dificuldades que estamos passando? Porque confiar está totalmente ligado a como você vai passar, a como você vai encarar essa situação. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia. Legal. Legal sim, né? Porque nós estamos crescendo com isso. Gera dor? Gera. Gera tristeza? Gera. Gera perca? Com certeza. Mas está sendo gerado em nós algo que te deixa mais forte. Existe uma frase que diz assim, que aquilo que não te mata, te fortalece. Se você está aqui ainda, é porque você está sendo fortalecido. É porque aquilo não te matou, mas te deixou mais forte. Então, a forma como eu e você olhamos para a situação que estamos passando, vai dizer exatamente para onde você vai. Se você vai vencer ou se você não vai. Se você vai desistir ou se você vai continuar. Por que o povo de Israel não alcançou, pelo menos a primeira geração não entra na terra? Justamente porque eles olharam com um olhar negativo para a promessa que Deus tinha dado. Deus não precisava ter falado assim, olha, manda os espias lá. Deus só mandou justamente por causa da dureza do coração, porque eles não estavam conseguindo olhar como Deus estava olhando. Porque eles não estavam conseguindo absorver aquilo que Deus já tinha falado, olha, é para entrar, é para conquistar. Deus nunca falou no começo lá, ó, vocês vão espiar uma terra. Não, vocês vão entrar numa terra. Vocês vão entrar no ambiente. Deus não prometeu para você espiar a promessa que Ele te deu. Não, Ele falou assim, olha, eu te dei essa promessa. Eu te chamei para isso. Então a forma como nós olhamos para uma situação vai determinar se nós realmente estamos confiando ou se nós estamos achando que estamos confiando. Então a forma como você olha para uma situação vai determinar se você vai parar ou se você vai continuar. A forma como nós olhamos para o que nos aconteceu vai determinar o que nós vamos fazer com o que nos aconteceu. Então, nós temos que olhar com os olhos corretos para aquilo que está acontecendo. Porque a tua mente, querido, a tua mente sempre vai tentar sinalizar você ou te convencer a fazer aquilo que menos esforço se precisa fazer. Quando você tem que executar uma atividade, a tua mente vai tentar de todas as formas arrumar um jeito de resolver aquele problema da forma mais tranquila possível, para que você gaste menos energia possível. Porque a ideia da tua mente, a ideia do teu cérebro é só sobreviver, mais nada. Só sobreviver. É isso que o teu organismo precisa, sobreviver. Enquanto o coração está batendo, o cérebro está funcionando, olha, está tudo legal. Agora você falou de caminhar de manhã cedo, né, de fazer qualquer coisa para melhorar o teu físico, para melhorar a tua saúde, teu organismo vai repudiar aquilo, porque ele não quer se esforçar para nada. Então assim, Paulo quando ele fala, eu subjugo a minha carne, é justamente isso, ele fala assim, eu coloco ela no lugar.
Eu mostro para ela que pode ser difícil, mas o meu Deus falou que eu ia vencer. Então eu acredito nele com convicção e determinação, eu vou avante. Sabe, é isso que nós lemos nesse texto. É Paulo falando assim, olha, é possível. É difícil? É difícil. Mas é possível vencer. É possível avançar. Vai trazer dor? Vai. Mas o resultado disso vai ser maravilhoso. Então a forma como eu e você olhamos para a situação vai determinar se você prefere olhar para ela reclamando, murmurando, entendeu? Todo dia chorando por aquilo que aconteceu com você. Todo dia ali lamentando pelo que aconteceu com você. Ou se você vai olhar para essa situação e vai decidir viver através daquilo, amadurecer através daquilo, aprender com aquilo. Entendeu? Tudo isso vai fazer a diferença de como você vai passar por determinada situação e se você vai passar por ela. A forma como lidamos com essas diversidades vai demonstrar se nós vamos vencer ou não. Mas sabe, quando a gente fala sobre dificuldade, a gente lembra dessa questão que ela nos traz força, ela nos traz, né, maturidade, nos faz aprender. Aquilo que não te matou deixou mais forte. Quando você possa olhar para isso, você vê que realmente era necessário. Porque como que você... Pensa em José, lembra de José? José, quando ele passou toda a história que ele passou, se você olhar a história dele de frente para trás, o que você vai ver? Que tudo que ele viveu realmente foi necessário. Porque se ele não vivesse tudo aquilo, ele não teria capacidade, ele não teria maturidade, ele não teria a experiência necessária para ser um governador. Então, tudo o que aconteceu com José foi necessário. Inclusive, quando Deus ele nos dá um livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós queremos fazer e tomar as nossas decisões, Deus olha e fala assim, olha, eu não gostaria até que você fosse por aí, mas eu respeito as suas escolhas e eu estarei com você em todas elas, nem que seja para te corrigir depois, mas eu vou estar junto com você. Então, mesmo quando eu e você escolhemos algo ruim para fazer, Deus olha assim, olha, não gostaria, não me agrada quem sabe da tua escolha, mas eu vou te mostrar depois o como você errou, o porquê você errou e como você vai consertar o que você errou. Então assim, tudo isso vai gerar algo em nós que chama-se força. Porque para vencer, para confiar, você precisa ter força de vontade. Você precisa estar determinado na confiança. É a mesma coisa que Deus fala assim, olha, vai daqui até lá, mas não pisa no chão. Eu vou criar um piso sobre esse piso para você. Você não vai enxergar. É fácil? Não. Mas você tem que ter algo dentro de você, que é uma força que vem de dentro de você. É uma força que vem do sobrenatural de Deus para você olhar e falar assim, não, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou avançar. Eu peguei uma frase de Mahatma Gandhi que fala assim, força não provém da capacidade física, mas provém de uma vontade indomável. Querido, a palavra diz que o reino de Deus ele é tomado à força. É algo que vem dentro de você, que às vezes não tem dentro de nós, mas Deus ele faz brotar esse sentimento. Porque quando Deus fala assim, eu te escolhi, eu te chamei e você é meu, ele não abre mão de mim e de você. Às vezes nós abrimos mão dele, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso querer, por tantas outras coisas que acontecem. Mas ele não abriu mão de nós. Mas através de uma vontade incontrolável de vencer, de avançar e de continuar caminhando, nós continuamos avançando. Mas tem que ter uma força dentro de nós. Algo tem que acontecer para que nós continuemos andando. Você não é tão forte, você não sabe o quão forte você é, até que chegue o momento que você tenha que ser forte o suficiente. Sabe, ser forte, você às vezes não nasce forte. Você não nasce musculoso, você não nasce resistente. Até quando a gente é criança, né, fala assim, ó, deixa ele brincar na terra para criar imunidade, para criar força. Deixa brincar, deixa andar, deixa brincar na chuva, brincar na água, no barro. Eu lembro quando eu morava lá em São Mateus do Sul, o que mais tinha era barro lá por redor da cidade. A gente andava com as bicicletas lá onde tinha um estádio que eles iam fazer. Gente, eu quase não ficava doente. Porque a gente andava em tudo quanto é lugar, brincava na terra, no barro, comia tijolo, terra, comia tudo. E aquilo foi fortalecendo. Então tudo que acontece comigo, com você, te deixa mais forte. Tudo que acontece. Todas as dificuldades que você está vivendo, as coisas que você está enfrentando, tudo isso está sendo necessário para te deixar mais forte. Para que você possa realmente exercer confiança. Para que você possa olhar para trás e falar, poxa vida, mas eu já passei tanta coisa, por que eu não vou passar por isso agora? Não, eu vou passar, eu vou continuar.
Deus me deu graça, Deus está me dando condições, então eu vou avançar. A força não é uma característica de quem nasceu forte. Lembra disso. Você não nasceu com a força que você tem, você não nasceu com a habilidade que você tem, você não nasceu com a maturidade que você tem. Mas dia após dia, eu e você fomos alcançando, ganhando e conquistando essa força. Então tudo foi necessário. Quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, quando você quer chegar em um lugar, você não negocia isso com nada, com ninguém. José, ele podia ter negociado. Não, ó, é o seguinte, eu te pego só uma vez, entendeu? Mas eu tenho uns objetivos. Não, você não negocia. Você não negocia. Você fala, Deus, eu estou fechado com você. Jesus, eu valorizo o que você fez na cruz, então eu vou viver em santidade, vou me abster do pecado. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu quero chegar em um lugar. E você não negocia por nada isso aí. E você fala, Deus, não, eu vou chegar, eu vou ir, eu vou continuar. Sabe quando que você descobre que você é forte? Quando você tem que vencer algo que é muito maior que você. Você descobre que você está ficando forte quando você tem que lutar contra o vício, que antes te prendia. Lidar com a mentira que antes te carregava. Quando você tem que lidar com uma doença que, sabe, você nem imaginava que ia passar, mas Deus olha assim, não, eu estou com você. E você realmente vai avançando, vai continuando. Lembra, não sei se todo mundo ouviu o testemunho da Manu esses dias atrás. Aquilo é um exemplo de quem ficou forte. De quem realmente foi capacitada por Deus e que dia a dia foi olhando para tudo que aconteceu com ela e foi simplesmente olhando, não, isso aqui eu vou passar, isso aqui eu já rompi, isso aqui eu já venci. É esse olhar que eu e você temos que ter. É olhar para Cristo e entender, não, sobre a cruz ele levou todas as minhas dificuldades. Sobre a cruz ele levou as minhas limitações. Sobre a cruz ele levou as doenças. Sobre a cruz ele me fez vencer. É tomar posse disso e continuar caminhando e avançando. E isso é confiar. A força ela tem que estar dentro de nós. Mas pastor, eu não tenho força. Eu não tenho essa força dentro de mim. A palavra de Deus diz que quando o véu se rasgou, Deus falou assim, olha, eu não mais viverei em templos, mas eu passarei a viver em vocês. Então não tem como você falar assim, eu não tenho força, porque Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Quando eu olho para o Salmo 121, diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Querido, Ele nunca esqueceu de você. Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou. Nós que às vezes deixamos Ele de lado. Não, Jesus, deixa que daqui para frente eu consigo. Deixa que daqui para frente eu domino, agora eu tenho controle, eu estou bem, eu sei dominar os meus sentimentos, eu sei dominar os meus desejos, eu sei dominar as minhas vontades, então fica tranquilo que eu domino essa situação perfeitamente. Sabe, nós temos andado bem perto com o pessoal da Casa de Recuperação, e como é interessante a forma como eles conduzem o dia a dia deles. Eles sempre estão alertas em tudo, pelo menos a grande maioria. Eles sempre ficam alertas, eles sabem que por mais que eles estejam sendo revestidos por Deus, que Deus está renovando a história deles, está trazendo à tona aquilo que Deus chamou eles para ser, eles sempre caminham, sempre na retranca, sempre ali. Eles procuram fugir da aparência do mal, eles procuram realmente andar longe de amizades que antes trariam eles para lugares que eles não conseguiriam suportar e segurar. Porque eles sabem que, mesmo sendo renovados, mesmo tendo Deus dentro do coração, mesmo sendo o templo do Espírito Santo, eles lembram que eles continuam ainda sendo seres humanos. Então, assim, Deus ele nos permite viver muitas coisas e passar por muitas situações. E às vezes não nos deixa sair de alguma delas. Simplesmente para provar e falar assim, olha, não se esqueça que você depende de mim, que é só por causa de mim que você não cai. Então, não podemos achar que somos autossuficientes, mas temos que confiar e acreditar nele. Para confiar em Deus, realmente precisa haver uma entrega. Para realmente viver algo sobrenatural, viver uma vida nova, viver uma vida intensa em Deus, realmente tem que confiar nele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quando a gente vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 14, nós vemos Jesus andando sobre as águas. Aí depois você lê do 14, do 22 ao 36. Mas nós vemos uma cena, onde Jesus ele faz algo. Ele manda a galera para o barco,
e fala assim, vai que daqui a pouco eu alcanço vocês. Eu acho que na hora eles ficaram assim, será que ele alugou uma lancha? Deixou ali guardado em algum lugar, a gente não está sabendo? Porque ele nos mandou ir, a gente está indo chegando no alto mar e como é que vai ficar esse negócio? Bom, mas se ele falou que ele vai, né? Então tá. Só que Jesus ele faz algo. Ele manda os discípulos irem e ele vai orar. E eu acredito que algo que aconteceu no coração deles foi o seguinte, ele nos deixou. Ele deixou a gente sozinho, vocês estão vendo que o tempo fechou, tem uma previsão aí de chuva, uma tempestade meio forte, e ele nos mandou ir sozinho, e agora? Como que vai ser? Mas vamos embora, ele falou que ele ia nos alcançar, então quem sabe depois ele acha a gente, né? Só que Jesus, ele nos permite exercitar a nossa confiança. Ele quer ver até que ponto que nós acreditamos. Sabe quando você é pequeno e aí seu pai ou sua mãe, ele fala assim, pula no colo do pai, pula no colo da mãe. De primeira você não vai, você fica receoso de ir. E aí de repente ele fala assim, você pula a primeira vez e fala, não, agora tá de boa, agora eu acredito que ele vai. E aí qualquer coisinha você está pulando. Jesus ele exercita a nossa confiança do mesmo jeito. Ele fala, até que ponto que você tá confiando e acreditando em mim? Eu vi um vídeo uma vez, bem bacana, um motivacionalzinho, e nesse vídeo aparecia Jesus e na frente a pessoa. E aí Jesus falava assim, vira de costa. E falava assim, agora pula para trás. E a pessoa, no primeiro momento, ele não pulava, ela não se lançava nos braços de Jesus. E ele, não, se lance de verdade. E aí a pessoa, pela primeira vez com medo, se lançou e Jesus pegou ela. Aí pronto, aí ela, toda hora ela se jogava. Ele falou, não, chega, agora já deu já. Aí até que o ponto que Jesus olha para ela e fala, agora fica de frente para mim. E ela ficou de frente para Jesus. E aí Jesus falou assim, agora pula para trás. Ela olhou para trás, não tinha ninguém. E Jesus na frente dela. E aí assim, você está brincando, né? Não, pula para trás. Você não confia em mim? Você não acredita? Eu não vou te deixar cair. Pula para trás. Sabe, às vezes a nossa confiança ela é limitada pelo que você consegue ver. E às vezes nós temos que parar mesmo de ver. Às vezes você tem que parar de olhar para a situação. Você tem que parar de olhar para aquilo que é natural. Esse dia eu estava conversando com a Cris e com o Léo sobre uma situação que aconteceu com eles. E eu vi a mão de Deus de uma forma muito intensa na história deles. E dentro de mim eu tinha uma confiança que realmente tudo já estava tudo certo. Mas sabe, a gente só consegue vivenciar o sobrenatural quando é a gente que está vivendo. Às vezes quem está de fora está vendo realmente que está tudo normal. Mas quem está na situação é que realmente vai saber o que é acreditar e confiar. E como eles acreditaram e como eles confiaram e viram a mão de Deus agindo sobre a vida deles. Sabe, uma situação que poderia ter sido resolvida em meses, se resolver em um dia só. Isso é porque nós aprendemos a confiar no Senhor. É quando Jesus olha para você e fala assim, pula para trás que eu vou te segurar, não vou deixar você cair. Sabe, é essa confiança que Ele quer de nós. Quando a gente olha para esse cenário de Mateus 14, você vê na alta madrugada o pau quebrando e as ondas vindo e tentando quase afundando o barco ali. E aí todo mundo com medo. E aí de repente aparece quem? Jesus. Só que Jesus não chega de lancha, não chega de barco, não chega de iate, ele chega andando sobre as águas. Sabe por que ele chega andando? Para provar para eles que ele sempre andou acima das dificuldades. Que independente da situação, da tempestade que você está vivendo, ele está acima de todas as coisas. E que eu e você temos que confiar nele. E aí todo mundo com medo, é um fantasma, já estava tudo ruim, agora aparece mais um fantasma para assombrar a gente. E aí o que acontece? Pedro tem uma visão. Pedro está um pouquinho mais ligado no espírito ali e fala assim, não, mas espera aí, esse é Jesus. Ei, é Jesus. Ele está vindo andando sobre a água. O que está acontecendo? Ele estava mostrando para eles, olha, a tempestade pode ser tremenda. Pode estar acontecendo o que acontecer. Eu ando pelo meio dela. Ela não me atinge, ela não me toca. E eu consigo andar por cima de tudo isso. E aí sabe o que é mais interessante? Que quando Jesus está andando sobre as águas, ele fala e intima Pedro. Eu falei, Pedrão, você está querendo vir mesmo? Porque Pedro olha e fala assim, Jesus, se é você, me faça ir até aí. E aí eu vejo algo muito legal em Pedro. Que Pedro, por mais que ele soubesse que era Jesus, por mais que ele visse que Jesus estava tendo a capacidade de andar por cima das circunstâncias, andar por cima das águas, ele tem uma sacada sensacional. O Senhor me permite viver isso também? Você me deixa viver essa história? O Senhor me deixa viver essa experiência? Sabe quantas vezes é o nosso erro?
De às vezes querer fazer as coisas ao nosso jeito, ao nosso bel prazer, do jeito que eu acho que é certo. E às vezes não consultamos a Deus. Deus, posso viver isso junto com você? Posso entrar nesse lugar? Quero viver isso também, eu quero viver isso sobrenatural. E às vezes a gente vive as coisas sem perguntar, faz as coisas sem pedir permissão para Deus. Falei, Deus, posso? A palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Pedro está nos dando uma aula nesse dia. Ele falou assim, Jesus, você me permite viver isso? E Deus fala assim, permitido, Pedro, vem cá. E sabe o que Pedro faz? Uma das primeiras coisas que acontece com Pedro nessa hora é ele lutar contra o eu dele. Ele luta contra as convicções que ele tinha. Porque, gente, fala sério. Pedro, ele navegava todo dia. Ele sabia o que era um barco afundar. Ele sabia que se ele pulasse na água e ficasse de bobeira, principalmente numa tempestade, ele morreria afogado. Então ele luta contra algo naquele momento. Ou pelo menos ele abre mão das convicções de que pulou na água funda. Essa é a primeira coisa que ele vai contra. Ele vai contra uma lei natural da física. Vai contra uma lei natural. Mas ele vai contra ele. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes você vai ter que ir contra o natural que você conhece. Muitas vezes você vai ter que ir contra aquilo que você tem no seu coração, que é certo. Poxa vida, se eu fizer isso, vai dar isso. E aí Jesus fala assim, nem sempre o que você pensa que vai dar isso, vai dar nisso. Porque eu te faço andar por cima. Eu te faço viver algo que você nunca viveu. Eu faço você viver algo que você nunca sentiu. Lembra que eu falei para você na oferta isso? Você quer viver algo novo? Faça algo diferente. Você quer viver uma situação totalmente nova na tua história? Faça algo totalmente novo na tua história. E você vai se mover em algo diferente também. Você nunca vai conseguir viver a mesma coisa fazendo as coisas do mesmo jeito. Pedro, ele quis viver algo sobrenatural, ele quis viver algo diferente. Mas para ele viver algo diferente, ele teve que fazer algo diferente. Porque ele estava acostumado a entrar na água e nadar. Mas dessa vez ele teve que ter uma convicção de que ele ia entrar na água e ia andar e não nadar. Sabe, Deus está chamando você para parar de nadar. Porque nadar traz muito mais esforço do que caminhar. Então para de nadar um pouco e começa a caminhar na presença do Senhor. Para de nadar, de se esforçar tanto e começa a caminhar. Começa a ir fora das convicções que você tem no natural e começa a viver o sobrenatural do Senhor. Ele teve que vencer o medo, abrir mão do achismo, que era afundar, que ele achou que quem sabe poderia afundar. Ele teve que fazer algo que provavelmente você vai ter que fazer nessa noite, que é dar o primeiro passo. Ele teve que dar o primeiro passo naquela água. O agir nessa noite é você dar o teu primeiro passo em convicção e confiança até o Senhor. E Pedro só sai daquela direção quando ele para de olhar para Jesus. Quem sabe a tua história está afundando. Quem sabe a tua vida realmente está indo para baixo. Quem sabe você está perdendo todo o senso de direção, de onde você está, das coisas que estão acontecendo. Você está olhando só para os problemas. Mas é porque você parou de olhar para Jesus. É porque você esqueceu de confiar que foi Ele que te chamou para essa caminhada. Você não está conseguindo abrir mão do medo para entrar no meio da tempestade e caminhar por cima da situação. Mas foi Ele que chamou você para viver. E quando Ele te chama para viver, querido, Ele dá sustento para tudo. Ele não te deixa morrer, Ele te dá provisão, Ele faz tudo para você. Para que você possa viver convicto naquilo que Ele te chamou. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Que às vezes a gente não tem o que a gente quer. Às vezes a gente não tem o que a gente quer. Não tem a condição que você gostaria de ter. Mas Jesus fala assim, olha, eu não preciso de nada que você tem, eu preciso que você vá do jeito que você está. Quando Moisés chega para Deus e dá aquela resposta, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações. Ele falou assim, eu não estou nem aí para o que você tem, eu só quero que você vá. Eu dou todo o que você precisa para que você alcance aquilo que eu te chamei para fazer. Então, querido, o que eu e você precisamos fazer é confiar, acreditar naquilo que Ele nos chamou para fazer. Independente do que você tenha ou não como base para fazer, Ele só quer que você tenha a confiança. É só isso que eu e você precisamos ter. Seja ousado. Confie no Senhor. Algo que sempre vai acontecer em qualquer situação que Deus colocar diante de você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo.
Mas uma coisa é certa, os seus recursos sempre serão menores do que a visão que você tem. O recurso que você tem nunca vai ser suficiente para alcançar aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas é justamente aí que entra o operar e o agir de Deus na tua história. Esse dia eu estava falando com um rapaz da igreja, com o André, ele estava querendo abrir uma oficina e veio me perguntar: pastor, será que eu faço, será que eu não faço? Falei: cara, você tem tudo que você precisa para abrir uma oficina. Você tem capacidade, você tem conhecimento, você tem experiência, agora só falta as ferramentas. Vamos olhar para que Deus te dê as ferramentas. Ele falou: não, mas a ferramenta eu já tenho, está tudo dentro do carro. Eu falei: você está esperando o que para abrir a oficina? O que você está esperando? Deus chamou você para romper, para avançar, para dominar sobre tudo. Vai ser fácil? Não, isso já é uma garantia, não vai ser fácil. Mas ei, eu falei algo para ele, falei: cara, não espere o cenário ideal para fazer o que Deus chamou para fazer. Porque nunca vai ter o cenário ideal. O cenário ideal é aquele aonde você tem que depender de Deus, aonde tem que haver a manifestação do poder dele, para que o nome dele seja exaltado e glorificado através de você. Não espera o cenário ideal, não espera ter todo o recurso para fazer. Não. Quando Jesus chama os discípulos, eles não eram estudados, eles não eram pessoas altamente capacitadas para evangelizar, sabiam totalmente da lei, não. Jesus não precisa disso. Jesus só precisa de uma coisa, de você. Só isso que ele precisa. Ele não precisa de mais nada. Ele só precisa que você acredite, que você confie, que você abra a mão das suas convicções, naquilo que você aprendeu, para aprender nele, para mostrar que ele é capaz de fazer através de você. É só confiar. Ah, mas é muito difícil fazer o que ele me pediu para fazer. É quase impossível viver o que ele me chamou para viver. Então você está no lugar certo. Você está na hora e no momento certo para viver algo sobrenatural na tua história. Quando você não tem mais o que fazer, mas agora ele fala: eu faço por você. Você faz o que está ao seu alcance fazer. E ele fala: agora deixa comigo que eu resolvo o resto. Querido, o que eu e você precisamos fazer é confiar, é acreditar. Só isso que você precisa fazer. Ah, mas o momento é difícil. Estamos no lugar certo para a operação de milagres. Estamos numa pandemia onde está tudo fechado, igreja não pode ter culto. Estamos no lugar certo. Você não precisa estar dentro do hospital agora. Você pode fazer a tua oração chegar lá. Você não precisa estar dentro do teu fornecedor. Você precisa orar em um Deus que conhece todos os fornecedores. Você precisa simplesmente acreditar que ele pode fazer através de você. Só isso.